Oi, turma. Do livro aqui agora, José Carlos de Luca, num tema que está teimando na minha vida desde o dia 1º de janeiro, paciência. Escola da Paz. Eu pensei que era escola, mas não é. É Escola da Paz. Paciência, Escola da Paz. Capítulo 23. Eu falei que esse tema está batendo na tecla desde o dia 1º de janeiro, porque eu faço leitura para os meus amigos de segunda a sexta em áudio. E a primeira mensagem do 1º de janeiro desse ano foi paciência. Então, eu acho que é algo que para o ano inteiro, né? Minha mãe falava que aquilo que a gente come no 1º de janeiro é aquilo que nós vamos comer o ano inteiro. Então, a palavra paciência foi a primeira que eu digeri no 1º de janeiro. Então, eu tenho que trabalhar essa palavrinha. E vocês? Vamos lá, vamos ver. Paciência talvez seja uma das virtudes mais escassas hoje em dia. E, por isso mesmo, das mais urgentes e necessárias ao nosso bem viver. Sem paciência, a vida fica mais difícil. As relações humanas se tornam mais tensas, os conflitos no lar se avolumam, a saúde sofre, pequenos contratempos se transformam em graves problemas. A verdade é que, sem paciência, a vida se torna pesada demais e pagamos um alto preço por isso. Emmanuel afirma: a paciência é a escora da paz em todas as crises e provações nas quais te veja. Trocá-la por reclamações e cólera, descontentamento, intolerância será sempre deixar a pequena dificuldade e que te encontras para cair numa pior. Mas o que é, afinal de contas, paciência? Diz a espiritualidade que ela é primeiramente um estado de compreensão. Mas compreender o quê? Compreender inicialmente que o mundo não gira em torno de nós. Que não somos mais importantes do que os outros, a ponto de podermos exigir em qualquer situação tratamento diferenciado, prioritário e urgente. Sei não, mas isso aqui é o que mais tem hoje em dia, né? Direitos, dever, que é bom nada, né, gente? Muitos de nós, contudo, quando não somos tratados com essa especialíssima deferência, perdemos a paciência, se é que algum dia a tivemos. O importante é compreender também que, vivendo no mundo imperfeito, que inclui pessoas imperfeitas, estamos todos nesse barco. Não podemos exigir perfeição delas. Quantas vezes, por falta dessa compreensão, nos impacientamos com os previsíveis e naturais limites humanos e explodimos em cólera e azedume. Perdemos a nossa paz e tiramos a paz das pessoas. Nesse sentido, vale o registro de outro conselho de Emmanuel: o Senhor fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para nossas dificuldades. É muito provável que a nossa maior dificuldade seja compreender que o mundo não é uma extensão de nós. Tal compreensão só se adquire com o cultivo da humildade, a qual nos leva a entender que não controlamos o mundo, não controlamos o tempo, as pessoas e inúmeras vezes nem nós mesmos. Esse entendimento nos leva a um estado de aceitação da realidade precária de tudo e de todos, e não de oposição. E não se trata de uma aceitação passiva, não. Como disse a mensagem que abre esse capítulo, paciência não é inatividade, é compreensão com o espírito de serviço. Isto é, compreensão das dificuldades próprias e alheias. E precisamos da nossa colaboração se quisermos que elas desapareçam, ou, sendo possível, que ao menos diminuam. A paciência, dessa forma, é prima da boa vontade, irmã da perseverança e, portanto, alicerce da nossa própria vitória nas situações difíceis que atravessamos. Sem paciência, tendemos a desistir dos nossos sonhos, mesmo quando ainda dispomos de chance para conquistá-los. Jesus foi um homem paciente e continua sendo. Tendo convivido com as imperfeições humanas, experimentou traição, negação, abandono, incompreensão, injustiça, crueldade, violência e teve paciência para com todos, transformando perseguidores em seguidores, homens rudes em amorosos, pecadores em convertidos. E quanto a nós, o Cristo, há mais de 2000 anos, aguarda pacientemente o dia em que seremos também pacientes uns com os outros.
Para encerrar o capítulo, gostaria de lhe contar a história de um menino que tinha um gênio muito difícil. Seu pai deu um saco de pregos, dizendo-lhe cada vez que perdesse a paciência, deveria pregar um prego atrás da porta. No primeiro dia, o menino pregou 37 pregos. Nas semanas que se seguiram, à medida que ele aprendia a se controlar, pregava cada vez menos pregos atrás da porta. Com o tempo, descobriu que era mais fácil controlar seu gênio que pregar pregos. Chegou o dia em que conseguiu controlar-se durante todo o dia. Depois de informar seu pai sobre sua vitória, ele lhe sugeriu que retirasse um prego a cada dia, que conseguisse controlar seu temperamento. Os dias se passaram e o jovem pôde finalmente anunciar ao pai que não havia mais pregos atrás da porta. Seu pai, segurando-lhe a mão, levou-o até a porta e disse: meu filho, vejo que você tem trabalhado duro, mas veja todos esses buracos na porta. Ela nunca mais será a mesma. Cada vez que você perde a paciência, deixa cicatrizes exatamente como as que vê aqui. Você pode insultar alguém e retirar o insulto, mas dependendo da maneira como fala, poderá ser devastador e a cicatriz ficará para sempre. Essa historinha, eu conheço ela como O Menino e a Cerca. É a mesma coisa, eles mudam um pouquinho a história, mas é a mesma coisa. Não tinha nada de porta, não. Era um garoto que vivia no interior, a que eu conheço, e o pai mandou ele pregar na cerca. Toda vez que ele fizesse uma maldade, que ele machucasse alguém, que ele fosse uma pessoa difícil com alguém, que ele deixasse de ajudar uma pessoa, todas as situações assim de erro que a criança ela conseguisse detectar como erro, que ela depois, eu podia ter feito diferente, ela ia lá na cerca e pregava um prego. Quando o pai viu que a cerca já estava cheia de prego, falou para ele: agora sim, agora todas as vezes que você perceber que você teve o ímpeto de fazer, mas você não fez, você vai lá e tira um prego. Até que ele foi lá e tirou o último prego. Aí o pai mostrou para ele, falou: olha, a cerca como é que tá, cheia de buraco. Isso aí é todo o mal que você já causou. Você pode até pedir perdão para as pessoas pelo mal que você causou, que é tirar o prego, né? Mas as pessoas vão ficar feridas do mesmo jeito. Provavelmente aquele buraco nunca mais vai cicatrizar. Aí a gente vê um outro lado da história, né? Eu prefiro remendar essa história um pouquinho. Apesar de fugir um pouquinho do assunto, mas ainda assim eu prefiro remendar. A gente pode causar o mal nas pessoas? Não devemos, mas a gente pode sim, a gente acaba fazendo, né? Pelo nosso livre-arbítrio, nossa livre escolha, a gente acaba fazendo um monte de coisa que a gente tem o livre-arbítrio, então a gente pode, mas a gente não devia ter feito. Enfim, nós vamos lá e vamos pedir desculpa, nós vamos pedir perdão. Nós não vamos tirar o buraco, nós vamos tirar aquela situação. Mas à medida que eu peço perdão, aí cabe ao outro me perdoar ou não. Se o outro não me perdoa, aí o problema já não está mais em mim. Concorda comigo? Então, eu não tenho direito de causar dano a ninguém, mas eu tenho livre-arbítrio, eu posso causar. Eu vou errar com pessoas. A partir do momento que eu errei, se eu for lá e pedir perdão, porque eu senti no meu coração que eu fiz coisa errada, aí já não cabe mais a mim o problema. Eu fui lá, eu fui tentar acertar. Por mais que o buraco esteja lá, eu estou pedindo perdão. Isso é uma forma de cimentar o buraco que eu deixei. Eu estou tentando curar a ferida que eu causei, pedindo perdão. Mas só com o pedido de perdão você acha que... É que nem aquelas pessoas assim, o bandido mata num assalto uma pessoa, aí um filho de uma mãe, aí a mãe vira pro bandido e fala assim: você me pedindo desculpa, você acha que você vai trazer meu filho de volta? Não vai trazer o filho de volta. Aquela situação não vai voltar, ela não vai remendar, mas daqui por diante você pode ter uma vida nova. Perdoa. Jesus falava o quê? É através do perdão que a gente vai conseguir uma reforma íntima. Ele estava na cruz, gente, que é pior do que Jesus, que passou pela humilhação, passou por dor, por sofrimento. Olha, falaram cada coisa de Jesus, fizeram cada coisa com Jesus. E o cara chegou ali na cruz, ele falou assim: Senhor, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa todos. Não ficou um para trás. Jesus estava limpando.
sem mágoa nenhuma. Então, quando você perdoa, você acaba com a tua mágoa. Mas é lógico que aquele que cometeu o erro, é interessante que ele reconheça e ele vá pedir perdão. Jesus não esperou ninguém pedir perdão para ele. Ele era tão lindo, tão maravilhoso, e ele é, que ele já perdoou antes mesmo de alguém pedir perdão, porque ele já sabe que nós somos imaturos, que nós somos inconsequentes, que nós somos animalescos ainda, instintivos. Então ele reconhece as nossas falhas, os nossos erros, então ele vai, vou ficar aqui esperando o pessoal reconhecer, eles não vão reconhecer nunca, e eu quero ir embora, eu sou espírito puro, tchau, né? Então Jesus não vai ficar aqui esperando, ele só fez o que tinha que fazer, ele falou, olha, tudo que eu tinha que ensinar eu já ensinei, agora espera aí que vai vir mais gente depois de mim. Tanto é que ele mandou Francisco de Assis e outros missionários até chegar ao Espiritismo, que é a terceira revelação, a doutrina maravilhosa, através do Allan Kardec. Os livros do Allan Kardec vêm super esclarecimentos de uma conduta reta, de uma reforma íntima, a qual a gente tanto almeja para que a gente alcance uma evolução espiritual e condições de sair de planetas como esse de prova e expiação para planetas melhores. E se aqui for virar regeneração mesmo, da gente continuar por aqui. Então, é para isso que existe a cartilha de Jesus, é para isso que existe a cartilha, as cartilhas do Allan Kardec, né? Não é para ficar comparando palavras que tem dentro das obras do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, com palavras de dicionário, que a palavra humana ela é limitada. A palavra humana não descreve o que Jesus queria descrever. Até hoje tem gente que ainda duvida que Jesus veio na Terra. Então, gente, lamento muito, só tenho a lamentar. Agora, a paciência, ela está atrelada ao perdão, querendo ou não. Se você tem paciência com uma pessoa, pisa na bola com você, você vai perdoar logo de primeira. Você vai falar, eu já sei que esse daí erra mesmo, deixa ele errar para lá, e eu tô limpo de mágoa aqui. E perdoa. Então a paciência está atrelada ao perdão, não tem como você desvincular uma coisa da outra. À medida que você tem paciência, muita coisa você releva, você perdoa. Então o texto, né, do De Luca, falando dos buraquinhos pela falta de paciência do garoto, e que no final aquilo ali não tem conserto sim, é perdão, né? Mas aí já não cabe o menino que cometeu as falhas, aí cabe às pessoas com quem ele cometeu. As pessoas com quem ele cometeu é que vão ter que ter paciência. Até então ele estava machucando pessoas por falta de paciência. E no final da história, agora fica na mão das pessoas se terem paciência com ele ou não, para aceitar o perdão. E você? Se fosse com você, se fosse você que estivesse cometendo o ato, dá para parar? Dá para parar de machucar as pessoas e ter mais paciência? É fácil? Não. Se fosse o contrário, alguém fica te machucando, você vai ter paciência de suportar a falha do outro? Não é fácil. Mas tanto a mão de daqui para lá como a mão de lá para cá, ela é maravilhosa para o nosso aprimoramento espiritual. Então, está na nossa mão. Paciência e o perdão.